Bom dia. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, você me ouve? Alô. Alô, alô. Igual ontem. Pera aí. Olá, me ouve? Alô, alô, alô. Tá mudo. Alô, 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 alô. Alô? Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô? Agora sim. Ah, boa. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá. Será que é seu fone que tá com algum problema? Então, eu desconectei o Bluetooth e conectei de novo. Aí voltou. Ah, que Foi algum estranho. erro na conexão. Pois é. Não, boa. Bom, vamos lá. Para hoje, Ítalo, eu já gostaria de te adiantar, né, que a gente conseguiu adicionar os sistemas construtivos ali que você pediu, dentro então do teu empreendimento. Vamos dar uma olhadinha aqui junto, só para validar. Manutenção e uso, né? Então, deixa eu te mostrar aqui o que que a gente adicionou. Eu vou mostrar dessa forma, porque eu estou dividindo a tela aqui para eu ver, tá? E- Então, ó, adicionamos aqui, ó, topografia, tá? Então já está aqui. Piso cimentício, aqui, piso cimentício. Pavimentação com meio-fio e sarjeta, tá aqui, tá? Deixa eu clicar aqui. Então meio fio sarjeta tá incluso aí dentro, né? É. Se você quiser, a gente pode alterar o título. Aí, Pode deixar. pavimentação com meio-fio e sarjeta. Pode deixar tudo aí dentro. E estando na descrição já ajuda. Quem vai ver essas descrições vai ser você, porque lembra que o teu cliente só vai selecionar o sistema construtivo. Ele não vai ler essas informações que você tem acesso. Não, mas aí eu oriento eles. Tá, perfeito. Serralheria, aí também vai estar ali o alambrado, o pergolado, vai estar incluso aqui nesse item. Terra. Deixa eu carregar aqui. Terraplenagem. Acho que é areia. Vai estar como área de recreação infantil, tá? Tanto a Uhum. parte do piso quanto o playground. Área de recreação infantil. Então, o Daí playground tá aqui, aí, então. exatamente. Automações de portões. Então, aquela parte de. Cancela, stop. Exatamente. Não, os totens estaria em equipamentos eletrônicos, tá? Que é algo mais específico, quando é aqueles totens, aquelas fechaduras eletrônicas, tudo nesse quesito de equipamentos eletrônicos, daí vai estar em equipamentos, tá bom? Fechou? Acho que seriam Beleza. esses os itens que você tinha pedido, a gente já adicionou aqui no nível do teu empreendimento, tá bom? Belezinha. Boa. Então agora vamos voltar aqui na nossa assistência, continuar o nosso exemplo, né? Estamos aqui com a nossa solicitação em andamento, enquanto estamos detalhando dentro de um chamado.
Ontem vimos aqui, né, a questão da visita técnica e do diagnóstico. Ficasse com alguma dúvida, algum ponto para trazer? Beleza. Então, hoje, a partir do momento que a gente já vistoriou e diagnosticou, a gente já poderia deixar o nosso ticket nessa coluna. Lembrando que as colunas elas são subjetivas, a ideia é você se organizar nelas. Então, estar o ticket em cada uma das colunas realmente pertinente. Então, a gente move ela por aqui. Você também pode fazer os movimentos de coluna por dentro do ticket. Então, eu vou clicar aqui, só relembrando, né? Aqui por baixo você também pode fazer esse movimento, tá? Bom, vimos diagnóstico, vimos visita, diagnóstico, agora vamos para a parte de custo. Entendo que às vezes você não vai precisar ver a parte de custo, então nada te impede de, por exemplo, você tem algum material em estoque, né, passar de vistoria direto para execução, você pode fazer isso, tá, sem problema algum, mas aqui só para seguir a cronologia e usar todos os campos ali, a gente vai fazer um orçamento. Aliás, a gente vai cadastrar custo, né? A questão de fazer um orçamento por dentro da plataforma, eu gostaria de entender contigo se você tem esse interesse, ou se precisar fazer ali algum orçamento, alguma coisa do tipo, você mesmo vai providenciar e só cadastrar o que efetivamente você gastou aqui dentro. Como que seria eu orçar por dentro da plataforma? Porque Particularmente, eu acho que vai ser algo que vai te onerar um pouquinho o tempo. Não sei se você vai gostar, mas eu posso te mostrar. eu estava imaginando que seria uma forma só de eu registrar os orçamentos que eu já recebi, para facilitar na hora, tipo assim, eu preciso saber com quem eu orcei. Eu vou lá e pego o orçamento que já esteja anexado aí. Tipo isso que eu imaginei que seria. Não O sei que se você é. O que você pode fazer em relação a isso é vir nos arquivos e mídias e cadastrar aqui, por exemplo, todos os orçamentos que você recebeu. Aí vai ficar de histórico aqui. Ou qualquer outro documento que você ache pertinente está anexado, né, nesse chamado. Você pode usar as nossas mídias aqui para anexar. Entendi. Mas o Aí já dá ponto. uma facilitada. Não, perfeito. Para tu pelo menos deixar ali, né, ou até um próprio comentário, né? Você poderia fazer isso. Só não te sugiro deixar o orçamento aqui em custos, porque aqui seria o custo que você efetivamente gastou, né? Se você registrar um custo que é um orçamento ou vários orçamentos, daí vai somar e não vai te dar o custo real, né? E como que é essa parte de cotar por aí, para eu entender? Vai que me Perfeito. ajuda. Não, perfeito, eu vou te mostrar então. Deixa eu só fechar aqui. A parte de cotações e custos, elas vão então caminhar juntas se você estiver usando a parte de cotações aqui por dentro da plataforma. Então, primeiro você vai vir em custo e você vai montar como se fosse o seu escopo de coisas que você quer cotar, ok? Então, aqui em tipo de custo pode ser como se fosse um título do orçamento. Então, sei lá, compra de material. Botar algo simples assim. E vou habilitar a flag cotar, porque eu quero cotar por dentro da plataforma. Então, habilitei e agora eu adiciono. Quando eu adiciono esse título, veja que vai aparecer uma linha aqui em branco. Eu posso adicionar várias linhas. Então, aqui nos três pontinhos, eu vou adicionando quantas eu quiser e vou colocando. Eu quero comprar um material, um saco de argamassa colante AC3, para a gente fazer o nosso reparo ali dos pisos, né? Uma caixa de piso externo, modelo X, da marca Y, tamanho 60 por 60, e aí ponho toda a descrição. Aqui também, né? Por exemplo, se você tem uma preferência por marca ou algo do tipo, tenha que ser bem específico para que a pessoa que vai receber o que você precisa te orçar, né? Ela vai receber o que você escreveu aqui. Então, sei lá, da Votorantim, tá? Enfim, vou contar só esses dois aqui. Você entendeu a lógica, né? Sim. Beleza. Eu já vou aproveitar em tipo de custo, eu vou cadastrar mais um título aqui. Ao invés de compra de material, vai ser, por exemplo, contratação de mão de obra. E vou adicionar. Só que eu não vou cotar esse. Esse eu já sei o valor, é um parceiro meu, ele me cobra R$ 300 a diária. Tá? Vamos supor dessa forma. Então, vou adicionar aqui. Veja que diferente da parte do de cima, aqui embaixo, como eu não habilitei a flag cotar, ele já veio um valor para eu preencher. Então, eu vou falar lá, né, que a mão de obra vai ser 3 diárias de pedreiro
da empresa X. Aí vai dar, sei lá, R$ 250, vai dar R$ 750, as 3 diárias. Beleza? O custo, se você for cadastrar os teus custos, vão ser exatamente dessa última forma que eu te mostrei. E aí você pode ir criando título só para ir organizando aqui internamente, mas o ponto é sempre preenchendo essa linha aqui com o valor no final, e você pode ir adicionando aqui no título mais linhas quantas quiser. Se você não quiser, é só apertar o X aqui. Entendi. Porque no nosso caso aqui, é, as compras são feitas internamente, já tem o setor de suprimentos. Então, a minha parte de orçamento sempre passa só pela mão de obra, quando eu preciso de algo mais específico, serralheiro, eletricista. Então eu inverti aqui, né? É, seria dessa forma, né? Por isso que eu estava querendo entender, cotar, né? Aí seria o próprio sistema cotar no mercado o preço, mais ou menos Não, ali. não, não, não. Seria algo bem manual, tá? Então, só para eu terminar o meu exemplo, já que eu já comecei, tanto faz você cotar um material ou cotar uma mão de obra, vai ser a mesma coisa. O cliente vai receber, vai olhar e vai te dar um preço. Então, obviamente que se você fosse cotar uma mão de obra, como eu te falei, ele vai receber essa descrição. Talvez você devesse ser ali um pouco mais criterioso, explicar melhor, né? Tipo, detalhar mais o escopo do serviço. Beleza, eu vim aqui em cotações agora, já estruturei aqui o meu orçamento que eu quero fazer, agora eu venho em cotações. Em cotações vai aparecer justamente o orçamento ali, compra de material, que foi aquele título que eu botei, e tudo que tem dentro dele, que são aqueles 2 itens ali de material. Aqui em fornecedor ou prestador, como você não tem os manuais ali com a gente e tal, você vai precisar criando os fornecedores, mas é muito fácil, né? Eu clico aqui em criar, você vai colocar o nome da empresa, por exemplo, teste, o tipo é um fornecedor, uma empreiteira, um prestador de serviço, então eu vou colocar que é um fornecedor. Não preenchi e-mail, não preenchi telefone, não preenchi CNPJ, porque tudo isso você vai ter que mandar um link para esse fornecedor. Porque isso aqui que a gente está fazendo vai gerar um link. Então, só complementando aqui, entregar na rua X, o material faturado em 3 vezes, boleto. Isso é o que você está pedindo para ele fazer para você, né? Tua preferência de pagamento, onde ele deve entregar para considerar o frete, alguma coisa assim. Então, vou adicionar aqui. Já adicionei a empresa teste. Então, o teste 2, a empresa teste 2 e teste 3. Então, você pode criar aqui um quadro de concorrência, né? Então, se eu colocar aqui N empresas, elas vão ficar exatamente assim, tá? Exatamente igual essa primeira. Essa primeira aqui, se eu expando ela, veja que aparece aqui o que ela vai orçar para mim, tá? E aqui nos 3 pontinhos, eu vou copiar esse link e enviar para o fornecedor. Para o e-mail dele, para o telefone dele, para o WhatsApp. Aí, enfim, daí teria que ser um movimento externo à plataforma. Você vai ter que entrar em contato com ele de qualquer forma. Quando eu abro aqui uma janela anônima, ó, e eu colo o link que eu copiei ali, veja que a pessoa que vai acessar esse link não precisa ter um login, né? Então, o que vai aparecer? Vai aparecer a foto do problema, vai aparecer aqui as informações de endereço. Aqui mais embaixo vai aparecer o que a gente preencheu, então entregar na rua X, com a empresa teste ali, né? Vai aparecer ali o que é o serviço, o diagnóstico, caso você precise orçar uma mão de obra, isso é bom para contextualizar a situação. E por fim, aqui é onde o fornecedor preencheria o valor ali dos itens. Então, sei lá, é um saco de argamassa, R$ 35, uma caixa de piso, R$ 400. Pronto, total 435, ele envia isso para você e acabou. É como que chega para mim. Beleza. Eu vou enviar aqui, tá? Então aparece orçamento enviado. Até Agora eu então vou. está sendo bem interessante. Ah, é? Legal. Vou voltar aqui. Então só deixa eu atualizar a página que já estava aberta aqui no meu computador. Feito. Então aparece aqui que ele enviou, e o valor total foi 435, né? Aqui, se você expande, você vê os valores ali detalhadamente. O próximo passo, depois que você receber todos, é escolher com quem você vai fechar. Você vem aqui e aprova ou remove por algum motivo, né? Mas eu vou aprovar esse aqui.
Quando eu aprovo, ele já me pergunta se eu quero gerar uma ordem de serviço para esse prestador. Nesse momento eu não vou gerar, até porque eu não estou orçando mão de obra, eu estou orçando material, tá? Então eu vou falar que não. E aqui em custos, ele vai preencher os valores que a gente aprovou, que é os 400 e o 35. E só. A parte de contato externo com o fornecedor, alinhar as expectativas, alinhar prazo de entrega, né? Tipo, tudo isso tem que ser externo à plataforma. É mais realmente uma formalização aqui do processo, tá? Olha, se eu fosse o diretor aqui da empresa, me atenderia muito. Mas, Uhum. por não gerar os dados lá do fornecedor e tudo mais, eu acredito que eles ainda vão querer meio que da forma retrógrada. Não, eu quero um PDF formalizado do prestador. Mas eu achei Não, muito bacana isso daí. eu entendo e, tipo, eu acho que é um ponto onde a gente tem um potencial de melhoria muito grande a nossa parte de custos, que realmente não é o nosso principal foco da plataforma, né? Realmente é o gerenciamento dos tickets. Mas eu acho que a gente tem bastante potencial de melhorar isso. Mas, tipo assim, volta lá em cotações, por favor. Perfeito. Ele vai ficar todo o histórico aí dos orçamentos que eu recebi, correto? Sim, Ou vai ele vai ficar ter. só o que eu aprovei no final? Não, não, eu só adicionei uma empresa, né? Mas todas as outras vão ficar aqui, se você orçar com 3, 4, 5. Então, de toda forma, Patrícia, me atende, porque eu gosto das coisas bem organizadas. Então, eu vou ter ali o orçamento em PDF, e eu vou só inserir aí nas cotações todos os três que eu recebi, no caso. E Uhum. aí, o que eu for fazer, eu aprovo ele. E aí, ele vai para os custos, e aí, automaticamente, depois eu tenho um histórico de todas as empresas que eu orcei e qual foi selecionado. Não, perfeito. Eu digo a questão de te onerar o tempo, porque você vai ter que criar todas as, né, os links, daí depois preencher o link, enfim. Mas, Mas esse link aí, eu abri numa janela anônima, eu mesmo posso ir lá e preencher não e precisa resolver. nem ser anônima, tá? Eu só estava te mostrando que se Ah, tu tá. mandar isso realmente para um fornecedor, ele vai conseguir acessar de boa, mesmo ele não tendo um login, e-mail ali, senha da Predialize. Só por isso que eu abri uma janela anônima. Mas você pode Ah, copiar perfeito. aqui, colar no teu próprio navegador, colei aqui numa outra guia que não é anônima e consigo entrar, Ótimo, já vai me ajudar. Porque beleza? aí, querendo ou não, eu pego o orçamento dele que eu recebi e já insiro no sistema. Tá. Então você daí tem duas opções: se colocar aqui então nas cotações, né, como a gente viu agora, ou você também pode talvez fazer os dois, né? Deixar também aqui anexado Sim, em outros o PDFzinho só para por garantia, tá bom? exatamente. Gostei, gostei disso aí. Legal. Bom, eu comentei da questão de potencial de melhorar, né? Porque hoje a gente não faz nenhum contato externo com o fornecedor. Eu acho que a gente poderia melhorar isso. Eu acho que a gente tem espaço para criar um pouquinho mais de funcionalidades em relação a custos, tipo como assim, como por exemplo, como que foi o método de pagamento, enfim, prazos de entrega, não sei, alguma coisa mais real mesmo, né? Porque hoje está muito focado em só cadastrar quanto que a gente gastou. Já é algo muito legal, né? É. Mas não Ah, se leva vocês em conta. conseguirem implantar dessa forma, seria tipo um checklist lá de um recebimento de serviço, onde você vai mandar o link para o prestador e ele vai preencher, só vai colocar mais campos, né? Para ele preencher o nome da empresa, o CNPJ Sim, dele e ele assinar, a assinatura perfeito. dele ali, Não, a cotação. é isso que eu digo. A gente tem, obviamente, espaço para melhoria. O foco hoje da plataforma não é a parte de gestão de custos, né? Mas eu acho que o que a gente tem já supre muita coisa para muita gente, né? Então eu gosto bastante. Eu acho simples, sabe? Eu não acho complexo. Então eu realmente acho bem legal aqui. Fechou essa parte de custos? Sim, tranquilo. Beleza. Então, agora que a gente fez as nossas cotações, verificamos os custos, a ideia é que o teu ticket vai ficar aqui, né, um tempo, um dia, 2 dias, você verificando e validando, comprando esses materiais. Então, uma vez agora estando já, né, tudo ok para a gente começar o serviço, a gente vai movimentar aqui para a próxima fase. Então, vou deixar aqui. Clicando no ticket, a gente já viu todos os itens, exceto aqui o serviços, de fato. Serviço.
tá? Então, agora a gente vai vir aqui para serviços e a gente vai criar uma ordem de serviço. Lembra que quando eu aprovei a cotação, ele perguntou se eu queria já criar uma ordem de serviço? Ele já queria fazer, já iria aparecer para a gente criar esse serviço aqui que eu vou criar agora, tá? Então, só para te salientar. Então, vou clicar aqui em adicionar nova ordem. Veja que aparece essa tela aqui para a gente preencher, tá? O único campo que é obrigatório você preencher é a descrição. Então, quando eu colocar uma descrição, o nosso botão confirmar vai ficar habilitado, ó. Tá bom? Todos os outros é opcional você preencher, mas eu vou te passar aqui o que são, né? E sugiro que você preencha, que é bem tranquilo. Tipo de técnico. Aqui você vai deixar claro e informado para a plataforma, para esse ticket que a gente está criando, quem foi a pessoa que você contratou, que você chamou, que vai lá meter a mão na massa e resolver a situação. Então, no caso de você precisar cobrar alguma garantia dessa pessoa, correr atrás dela, né? Tipo, enfim, a gente sabe, tem ciência de quem que executou esse serviço. Pode ser um colaborador interno teu, então, um pedreiro, uma equipe ali que tu tem, alguma coisa assim, ou pode ser um prestador externo, que daí vai aparecer ali aquelas empresas, tanto na parte de cotações, na parte aqui de serviços, você vai cadastrando elas, tá? Novamente, você coloca o nome da empresa e o que ela é, fornecedor, prestador ou empreiteira, tá bom? Ótimo. Bem simples. Perfeito. Eu posso usar a empresa teste aqui, que é a única que está Uhum. cadastrada? Beleza. Sim. Descrição. É a descrição do serviço. Essa descrição vai aparecer para o teu cliente, tá? E não tem problema nenhum, porque eles sabem da situação, né? Então, vamos supor aqui que a gente vai retirada de pisos e posteriores assentamentos e acabamentos. Sei lá, algo simples, genérico, que a gente saiba o que precisa ser feito, porém não estou entrando em nenhum detalhe ali que pode prejudicar, né, a construtora ou algo do tipo. Então, para deixar claro o que vai ser feito, tá bom? Tempo de execução em dias. Isso aqui é para você colocar como se fosse uma previsão de quanto, uma estimativa, né? Aqui, até quando a gente passa o mouse em cima, ele vai aparecendo as explicações do que é, tá? Então, estimativa de dias do serviço. Para que vai servir esse campo, Patrícia? Cara, para você ter estimativa de dias do serviço. Não, ele não tem uma função hoje impactante ou algo do tipo, tá? Então, se você quiser preencher, vamos supor que, como eu falei, 3 diárias de pedreiro a gente iria precisar, então a minha estimativa é que vai levar 3 dias esse serviço. Só para preencher isso, tá? Data limite. Então, para criar a datinha no card, você ir monitorando, se passar dessa data e esse serviço não tiver sido finalizado ainda, é um ponto de atenção para você. E essa data o teu cliente não vê. Então, é só para o seu monitoramento interno. Então, vamos supor, é como se você estivesse respondendo, eu espero que até dia 10 da semana que vem, né, ali, esse serviço esteja concluído. Se não tiver, opa, tem alguma coisa errada. As nossas etiquetas, que a gente já conversou sobre elas, para você filtrar os tickets de serviço, então você pode até criar outros, enfim, né? E beleza, preenchi aqui os campos. Ficasse com alguma dúvida em algum deles? Então veja que eu preenchi quem vai fazer, o que vai ser feito, quantos dias vai Prazo. levar a minha previsão e até quando eu espero que esteja pronto. Mas eu ainda não falei quando que eu vou executar de fato. A agenda, a data e hora que eu vou fazer esse serviço. Para isso, a gente cria agendas. Vinculamos agendas de execução. Isso aqui, Ítalo, num primeiro momento pode parecer também um pouco oneroso, mas a ideia é você construir um histórico exato de tudo que você está fazendo de serviço, tá? Então, aqui a gente cria uma execução e vamos criar ali os 3 dias que a gente vai lá fazer o serviço, vamos criar os 3 dias que a gente vai fazer, então. Título. No primeiro dia eu vou desplacar os pisos da cozinha, que é o nosso exemplo, né? Observação, posso colocar uma observação tanto para a pessoa que for fazer, acompanhar o serviço, ou para o cliente, né? Vai ficar um pouco mais escondido, mas a gente colocaria aqui. Data e hora desse serviço. Então, vamos supor que previamente ali você alinhou, né, com a parte do condomínio,
ou pode usar o chat aqui para fazer esse pré-alinhamento, só para garantir, né, que as informações estão alinhadas. De qualquer forma, essa agenda que a gente está criando vai gerar uma notificação para o aplicativo do cliente, confirmar ou pedir para alterar essa execução, exatamente como foi lá na visita técnica, tá bom? Então aqui eu vou eleger, por exemplo, segunda, terça e quarta da semana que vem vai ser o nosso das 8 até às 4, vamos por assim. O dia todo, vai ser 2 dias inteiros. E aqui, ó, eu posso preencher o teu nome, que você vai ser a pessoa que vai estar lá acompanhando, tirando foto, monitorando o serviço. Então, isso aqui vai para a tua agenda para você registrar lá no teu celular, no aplicativo que a gente viu ontem. Vou criar o agendamento. Criei um. Então, veja que quando eu falo do histórico perfeito, você vai deixar exatamente todas as vezes que você foi lá executar o serviço, acompanhar, tudo bonitinho. Então, eu vou criar mais uma. O outro vai ser o assentamento e acabamento do piso. Data, dia 7, das 8, vamos por até as 15 aqui, só para ficar diferente. 8h30. Confirmo para o Ítalo, criei. E assim eu vou criando. Se for um serviço de 10 dias, Patrícia, eu vou ter que criar os 10 dias. Vou ter é muito forte, né? Você vai escolher. Você pode criar uma só e deixar, às vezes, num comentário como é que foi. Mas se você realmente quer utilizar aqui a plataforma num todo, né? Construir tudo bonitinho, o ideal seria você colocar os 10 dias que você foi. Não é difícil, É, você viu que eu botei bem rapidinho ali, né? sim, mas todos os dias assim que for durar a execução, aí eu não vou conseguir preencher por conta de estar só eu na coordenação e eu estar dividindo com outras demandas ali do Lago de Vinho. Então, nesse começo, né, eu estou com essas duas funções ao mesmo tempo, eu iria colocar no caso só uma, que é início do serviço e depois concluir. Não, perfeito. É o que eu estou te falando. O ideal seria colocar todas. Mas num primeiro momento, tipo, até você também pegar o jeito da plataforma e tal, você vai ver que quando tu tiver a manha aqui, cara, tu vai fazer as coisas rapidão, assim, não vai te onerar, tá? Mas eu entendo e você pode criar só uma, só para ter um registro. Às vezes coloca, né? Por exemplo, aqui, coloca nas observações esse serviço está previsto para ser executado do dia X ao dia Y, nos períodos da manhã. Então, você pode deixar aqui, né, bonitinho. E aí, claro, né, você só vai poder preencher uma data e hora, né? Mas, de qualquer forma, tem lá pelo menos um link na tua agenda do aplicativo para você tirando foto, no final coletar a assinatura do cliente, sabe? Então, pelo menos um eu sugiro que você faça. Tá bom? Que Eu vou pelo fazer. menos do início, né? Pode ser. Enfim, nada te impede de você deixar em aberto aquela agenda no teu aplicativo, tá? Porque você vai ver que essa execução, eu vou te mostrar agora ali no aplicativo, já já, ela vai ser muito parecida com a visita. E no final tem aquele mover para concluído. Então, você não precisa mover para concluído no dia que está sendo executado, você pode mover, por exemplo, teu serviço está ali 3 dias ou 4 dias para ser feito, né? Você pode mover para concluir só depois, quando você realmente acabar. Durante esses dias você vai tirando fotos sempre na mesma agenda, apesar dela ter começado ali num dia em específico, né? Nos outros dias você pode ir alimentando as informações e no final, daí sim, você coleta a assinatura do cliente ali, igual como é na visita, né? E finaliza o ticket. Então, uma execução pode te perdurar por quantos dias você quiser, tá? Só não vai ser o histórico perfeito, né? Porque a ideia é, eu tirei umas fotos no dia 6, então eu sei que aquela foto é específica do dia 6. Aí lá na execução do dia 7, na agenda, né? No teu aplicativo, você vai tirar fotos do dia 7 e assim sucessivamente, né? Ficaria mais perfeito, né? Tá entendido aqui? Sim, sim, entendi. Se você não souber as datas e as horas aqui que você for executar esse serviço, você não precisa criar nesse momento, tá? A vincular essas execuções. Dentro do ticket que a gente está criando, você pode vincular depois, tá? Confirmo e pronto. Tá aqui criado o nosso ticket, né? Então, pode acessar por aqui ou agora no nosso terceiro Kanban. Enquanto o nosso chamado fica ali em execução de serviço, você está detalhando os serviços agora nessas 4 abas,
tá? Então, aqui a ideia é que se você criar o serviço e ele já tiver execuções vinculadas, eu coloquei 2 execuções, ele já vai vir para a coluna de aguardando execução. Se você criar naquele momento e não vier as execuções, você não criar as agendas, ele vai vir aqui na nossa primeira coluna, tá bom? No mais, pode falar? Não, falei certo. Ah, tá. Boa. No mais, aqui a data limite, como eu falei, só para você se atentar aqui, né? A descrição que a gente colocou, etiqueta, a empresa que vai ser responsável aqui por fazer, né, esse serviço, e como eu falei, as 2 execuções. Se eu clico no ticket, todas aquelas informações que eu preenchi ali estão aqui, ó, então eu posso alterar ali o que for preciso, tá? E aqui em execuções é onde eu te falei que, caso você não crie naquele momento, você pode criar por aqui a execução, tá bom? Ok. Então vamos lá. Aqui, diagnóstico e avaliação, depois o cliente vai poder avaliar o serviço, você não precisa habilitar isso aqui, tá? A plataforma vai habilitar para você quando você arrastar esse serviço para finalizado. E o diagnóstico é mais para quando você estiver aqui, né, tratando do serviço e notar alguma coisa errada no diagnóstico por algum motivo, você pode fazer essa edição, tá? Mas no fim, a princípio, você vai usar só o geral e as execuções aqui no ticket de serviço, tá? Vamos lá. Então, aqui, né, tá aguardando confirmação as nossas agendas aqui de execução. Vou fechar o ticket. Vou vir aqui no aplicativo do teu cliente, tá? Primeiro. Então, vou clicar aqui e nos 3 pontinhos acessar aplicativo. Então, esse aqui, o aplicativo do teu cliente, veja que apareceu aqui para ele, tá? Olá, fulano, vai aparecer ali, né? Condomínio Habite Bordeaux, foi o que a gente combinou de colocar. Você possui um novo agendamento, aí tá as datas aqui, né? Então, desplacar os pisos da cozinha, é a descrição, o título que eu coloquei da agenda, é uma execução e é o Ítalo que vai acompanhar. Se a gente ver mais detalhes, veja que aparece a descrição do serviço, que eu falei que o cliente vai ver e não tem problema nenhum, né? Ele sabe ali da situação. Então, ele vai pedir para alterar ou confirmar. Vou confirmar aqui. Próximo agendamento é o do dia 7, das 8 às 15 horas. Mesma coisa ali, tudo que eu botei. Tá bom? O ideal seria o teu cliente Beleza. sempre confirmar as agendas, né? Tudo certinho. Mas, como eu te falei, é uma ação proativa, a gente não pode garantir que 100% ele vai fazer aqui, tá? Boa. Agora, aqui só para te mostrar aqui dentro do ticket dele, olha o nível que chegou aqui de informações, tá? Então, as fotos da visita já aparecem aqui para ele, o chamado que a gente criou, a visita técnica que a gente fez, o serviço que a gente criou e as execuções também que a gente está aqui para fazer, né, junto com ele. Então, quando ele vai clicando, ele vai sempre é, sendo direcionado ali para as informações que ele precisa ver, tá? Então, se ele clica na execução, se ele clica no serviço, no chamado, na, na visita, enfim, ele vai acompanhando, tá? Inclusive, a visita aqui, né, aparece a assinatura dele, enfim. Beleza? Beleza. Ok. Então, agora eu vou lá para o teu aplicativo, tá? Então, vamos supor que chegou o momento ali da execução, né? Para serviços longos, assim, que você acha que vai demorar alguns dias, a minha orientação é você utilizar a coluna em andamento quando o serviço estiver ali na iminência de começar, tá? Porque não existe hoje esse movimento automático de aguardando a execução para em andamento. Seria muito legal, né? Quando a plataforma identificasse que chegou o dia 6, né? Que é a nossa primeira execução aqui, dia 6, ele vai mover automaticamente para em andamento. Mas é que a gente não pode garantir que o serviço realmente Vai começou no começar, dia né? 6. Pode chover, pode o prestador ter não vindo, então, enfim. Mas, então, agora no nosso caso, né, vamos fingir que a gente está na iminência de começar, eu já vou deixar aqui em andamento para eu saber que ele já está acontecendo, tá? Então, agora sim, eu vou lá no teu aplicativo, vou aqui na casinha, também vou transmitir aqui em forma de celular. No meu aqui já logou, né? Você logaria ali com o seu e-mail e senha.
vou vir em assistência técnica e veja que na sua agenda já vai aparecer as execuções do dia 6 ou do dia 7, tá? E diferente da visita aqui, ó, que tem uma tag, essas vão ser tag de execuções, para você saber também, né, o que você está indo ali acompanhar, relembrar, tá? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na execução do dia 6. Aqui as informações de cima são todas para te contextualizar. Endereço, data, qual é o chamado, qual é o serviço. Então, às vezes você está lidando com muitas coisas, né? Mas para você se contextualizar aqui. O diagnóstico foi feito. O que você vai poder registrar de fato da execução? São 2 campos somente, tá? Comentários. Então, está lá acompanhando, aconteceu alguma coisa, quer deixar registrado ali através de um comentário. O cliente não vai ver, coloca ali um comentário, um texto livre, ok? Comentário do serviço. E nada melhor do que comprovar uma execução do que com mídias. Então, você aqui vai tirando fotos do serviço, tal, vai detalhando. Pode ser do início, pode ser do meio, pode ser do fim, pode ser de vários dias, tá? Então, é aqui que eu digo que você pode criar uma execução só e ir registrando tudo aqui. Ah, no dia X aconteceu isso. Daí no outro dia você vem, adiciona mais um comentário, no dia Y, tal, tal, tal. E aí você pode manter no histórico aqui também, através dos comentários, tá? Então eu vou adicionar aqui uma fotinho. Ó, eu tenho uma fotinho de um cara trabalhando aqui numa parede. Eu sei que não é o nosso exemplo, né? Mas só para registrar ali uma pessoa trabalhando. E quando você entender, né, que já é para coletar a assinatura do teu cliente, como se fosse um termo do serviço ali, né, um aceite do serviço, você vem aqui em assinatura, pede para ele assinar. Aqui tem o termo, esse termo você pode editar, né, ele está bem genérico aqui, mas a ideia é você ler para o seu cliente ou mostrar na tela do seu celular. Uma vez que ele está de acordo, você pede para ele assinar. E aqui, não esquecendo, né, de botar o nome, pode colocar o CPF da pessoa que assinou. Tranquilo aqui a parte de execuções. Fácil, né? Isso aqui é mais fácil que a visita técnica. Por fim, ó, como eu falei, ó, agora a gente também tem que dizer que essa execução acabou lá para o sistema. Porque a ideia é que aqui no teu serviço, ó, só fazendo um link, né, com a plataforma, essa execução ela fique concluída. E a gente só vai saber se ela foi concluída ou não a partir do momento que a gente move ela para concluída aqui embaixo, tá? Então, eu vou dizer como que foi esse serviço, essa execução, né? Concluir a execução. A gente resolveu o que estava previsto, a gente tem uma necessidade de executar algo a mais que não estava previsto, cliente não abriu lá a sala, não apareceu, né, para a gente poder fazer o serviço. Vocês começaram a trabalhar e viram que era algo improcedente, então, o caso lá do tubo, né, que você trouxe ontem, poderia ser talvez essa a situação ou outros qualquer que não se encaixe aqui. Então, vamos dizer que o que estava previsto para hoje eu resolvi, posso colocar aqui alguma observação, confirmo, acabou. Vou para casa, no outro dia eu venho e faço a mesma coisa aqui com o dia 7. Beleza? Aí eu vou pular e não vou fazer do dia 7, tá? Que é a mesma coisa. Tranquilo. Então, agora voltando aqui na plataforma, ó, veja que o nosso serviço, né, ele já consta aqui com a execução concluída, com as informações aqui que eu coloquei, com a data, assinatura, tudo bonitinho. A gente faria exatamente a mesma coisa aqui na do dia 7 e sucessivamente, tá? Propositalmente, eu vou deixar esse do dia 7 não feito, não registrado, sem deixar ele como concluído, para você ver o que a plataforma vai te avisar quando você finalizar um serviço que ainda tem algo pendente, tá? Aqui no ticket também, né, você vai poder ver ali as mídias, por exemplo, ali, né, que a gente colocou do carinha, então também tá, fica tranquilo em relação a isso. Agora sim, vamos supor que a gente executou tudo, mas como eu te falei, propositalmente a do dia 7 eu não registrei, eu não concluí ela, tá?
Agora, a finalização da nossa situação, Ítalo, ela vai ser sempre de trás para frente. Isso é muito importante você tentar manter aí no teu cronograma de gestão aqui, tá? A gente vai terminar o serviço do cliente, a plataforma vai lembrar a gente de terminar o chamado, caso a gente já consiga terminar, né? E depois a plataforma vai lembrar a gente de terminar o atendimento. Então, agora a finalização é de trás para frente. Vamos lá, vou mover para finalizar o nosso serviço, vou dizer como que ele foi. Então, a gente sempre tem tags, né, para depois você até poder tirar um indicador, se você quiser, né? Mas aqui eu vou dizer que esse serviço a gente executou e foi resolvido, tá? E tem outras opções aqui. Você vai ver que essas opções vão aparecer em todos os nossos tickets. Para todos os tickets ter ali um tipo de conclusão ali vinculado a ele. Então, eu vou dizer que esse serviço a gente resolveu. Posso colocar algum complemento ou observação, mas eu não vou, eu só vou confirmar. Ele está me dando agora avisos, tá? Todos esses avisos que vão aparecer na sequência, eu peço que você ali leia atentamente até você entender, né, e tá bem ciente do que significa cada um deles. Existem agendamentos em aberto para esse serviço que serão marcados como finalizados. Ao prosseguir, eles serão cancelados. Gostaria de prosseguir? Então, se eu finalizar um serviço que ainda tem uma execução aberta, ele vai dar como finalizado automaticamente aquela execução, sem você ter registrado nada. Aqui eu vou dizer que sim, só para você ver o que acontece, tá? Beleza. Nosso serviço já está aqui em finalizado, já terminamos o serviço. Agora apareceu uma outra automação. Está me dizendo que todos os serviços que eu tinha previsto para aquele chamado que a gente criou estão finalizados. Se eu também já quero finalizar o chamado, porque não tem sentido, né? A gente terminou o serviço, terminamos de atender o cliente, não tem por que aquele chamado ficar aberto. Então, por isso que esse fluxo de trás para frente é o melhor, porque a plataforma já vai te lembrando de fechar tudo. Então, eu vou dizer que sim, eu quero finalizar o chamado. Se eu falasse que não, depois você poderia arrastar o chamado para finalizado e apareceria a mesma tela aqui de finalização, tá? Então, é mais para aproveitar o hype aqui das automações que estão acontecendo, eu já cliquei que sim. Aqui a conclusão do chamado é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter aquele termo, né, que a gente deixou ele um pouco mais genérico aqui, para você não precisar editar nada, mas, de qualquer forma, se você precisasse editar alguma coisa, você fica à vontade, ó, você pode escrever qualquer coisa aqui antes de enviar para o teu cliente, tá bom? Automaticamente a plataforma já vai deixar flagrado isso aqui, que é o teu cliente assinar lá pelo aplicativo, tá? Esse termo aqui que a gente está enviando. E aqui o tipo de conclusão, mesma coisa, se foi resolvido esse chamado, se ele é improcedente, né? E a nossa lista aqui de soluções. Então, eu vou dizer que ele foi resolvido e vou confirmar. Automaticamente, a plataforma está me lembrando de fechar o atendimento que originou esse chamado, já que ele já foi fechado. Então, ao finalizar esse chamado, desejo finalizar o atendimento, né? Que é o nosso primeiro lá que originou tudo. Eu vou dizer que sim. Então, vou dizer aqui novamente, foi resolvido, tal, confirmo e acabou. Então, agora o nosso serviço está aqui em finalizado, nosso chamado está aqui em finalizado com a tag resolvido e o nosso atendimento está aqui também na última coluna já como resolvido. Aqui, ó, vai aparecer os dias que ele ficou aberto, tá? Então, quando você quiser um SLA da situação ou calcular um SLA médio, que a gente não tem hoje isso no nosso dashboard, aí você vai poder extrair um relatório nesse botão aqui cinza de chamados. Aqui tem exportar um relatório em CSV para você trabalhar ali com alguns indicadores no Excel, no Power BI, que a gente hoje não oferta aqui na plataforma, né? Então, para pelo menos minimizar isso, enquanto a gente não traz aí mais soluções para o nosso dashboard. Entendido? Sim. Ficasse com alguma dúvida do processo? Não, não. Aí, como a gente finalizou tudo, né, enviou o texto lá para eles confirmarem. Se tiver alguma pendência, conforme orientado, eles vão mandar no chat lá do atendimento. Eu vou Perfeito. receber essa notificação ali no sininho, vou visualizar e vou ver o que está acontecendo. Perfeito. Mostrando a tela do teu cliente. Então, depois que a gente finalizou, habilitou para ele avaliar vocês. Então,
atendimento, serviço aqui da empresa Teste, que foi a que executou o desplacamento ali, o assentamento do piso. Eles podem colocar um comentário aqui, alguma coisa do tipo. Vou avaliar aqui 5 estrelas, foi top. Vou enviar aqui. E depois eles também avaliam, desculpa, eles também assinam o termo de conclusão, ó, tá? Então vamos supor que eu não quero assinar agora. Fechei aqui. Aí eu fecho o aplicativo, é o cliente, né? Quando eu abro de novo, vai aparecendo de novo, de novo, de novo, até eles assinarem, tá? Então, da mesma forma que as confirmações de agenda, né, eu te mostrei, da visão do cliente, aqui também vai ficar sempre aparecendo até ele, de fato, assinar aqui, tá bom? Ok. Então, aqui também, né, aparece o termo bonitinho, assinatura, beleza. Da nossa parte aqui agora, faltou a gente falar sobre o dashboard, então eu vou te mostrar ele rapidinho aqui para a gente tentar finalizar o nosso conteúdo. O dashboard, a gente tem aqui, então, para você filtrar por período e por empreendimento. Por empreendimento, você só tem um, você não precisa se preocupar. Por período, daí sim, porque daí você vai poder monitorar o que você precisa ver, né? Se é mensal, se é quinzenal, se é semana, aí você filtra e você vai ter os indicadores atualizados de acordo com aquilo, ok? Aberto, em andamento e concluído é o resumo do que a gente tem lá no Kanban de chamados. Então, se estiver na primeira coluna de vistoria e diagnóstico, você vai ver a contabilização de aberto. Se estiver nas colunas do meio, você vai ver aqui em andamento. Se estiver na coluna finalizado, você vai colocar aqui em concluído. Quando você finalizar um chamado, lembra que tem as opções de resolvido, improcedente, cliente ausente, cancelado, né? O tipo de finalização. Se você finalizar como improcedente, ele vai contabilizar para você aqui nesse indicador, tá? Só te relembrando, né? Quando eu venho aqui, vou reabrir esse chamado aqui e vou finalizar ele. Ó, aí se eu colocasse improcedente, ele vai contabilizar como improcedente lá para nós, tá? Beleza. Cortesia, acredito que você vai estar ofertando. Não vou colocar isso aí para contabilizar, não. Não é do agrado dos diretores isso. Não, perfeito. Média de avaliação, então, quando os clientes te avaliarem, vai aparecer aqui, né, a média de avaliação e o custo de acordo com esse período aqui, tá? Então, sempre lembrando o que você gastou de acordo com o período ali selecionado. Esse gráfico aqui de chamados por situação é a data limite do chamado, né? Lembra que já acho que já vai vir preenchida 22 dias úteis para frente, que foi o que a gente definiu. Se você fechar os chamados dentro do prazo, vai aparecer aqui esse verde escuro. Se você fechar o chamado, mas fechou atrasado em relação a esse prazo que você definiu inicialmente, vai aparecer um amarelo. Se tiver aberto, mas dentro do prazo, vai ser um verde claro. E se tiver aberto atrasado em relação ao prazo estabelecido, o chamado, né, vai aparecer um vermelho. Se você passa o mouse aqui, você vê também mais informações mais detalhadas, tá bom? Esse gráfico eu acho bem Beleza. legal. Chamados abertos por mês, então, né, por mês aqui literalmente, vai passando os meses, você vai vendo o pico de chamados aqui, quantos você teve no mês. E chamados abertos por mês e obra. Então, aqui, quando você tiver mais de um empreendimento, esse gráfico vai fazer sentido, porque a ideia é que esse de cima seja a soma dos de baixo, que aqui a gente vai separar por empreendimento. Então, o empreendimento, o Habite Bordeaux ali, ele é o azul, aí outro empreendimento vai ser a corzinha amarela, e aí a soma deles por mês vai ser aqui, vai gerar o total de chamados para você, tá? Ranking de prestadores, então, né, como a gente falou ali, né, os clientes vão poder avaliar, você vai poder vendo aqui os prestadores de serviços avaliados. Aqui os de patologia, então, desnível, que a gente colocou aquela palavra-chave, né? Então, vai sendo somados os diagnósticos feitos e vai aparecendo aqui. Chamados abertos por mês de entrega da obra. Então, a gente já cadastrou ali, né, a data de início das garantias, a data que foi entregue esse empreendimento. E o mês 12, eu acredito que está fazendo um ano do empreendimento agora, esse mês de outubro. Isso.
Uhum. Então, por isso que só vai aparecer o mês 12 aqui, ó. Porque todos os 11 primeiros meses a gente não tinha nada aqui na plataforma. A ideia é monitorar quantos chamados você teve nesse primeiro ano. Se eu inserir aqueles retroativos, será que eles vão entrar aí? Ou O, só dá pro... data para frente? Não dá. o problema é que quando você inserir, você está inserindo com a data de hoje. Tem dessa. A gente tem um serviço de importação de dados, que daí seria como se realmente os teus tickets tivessem sido criados desde o início aqui na Predialize. Não sei se o pessoal do comercial te ofertou isso. Não me recordo. Eu posso pedir para uma pessoa fazer uma proposta comercial para você, para ver quanto que custaria trazer os teus retroativos para cá. A gente faz todo o serviço, tá? Basicamente, você vai ter que só fornecer os dados ali, uma planilha, provavelmente que você tem, com as informações, e a gente poderia estar trazendo daí todos os tickets, né? Eu vou perguntar pro Anderson depois. Depois que você vira nosso cliente, quem vai te atender é uma outra pessoa. Aí, se você quiser essa proposta, eu posso já pedir para a pessoa fazer e te mandar. Só vou precisar entender quantos chamados você gostaria de trazer. Quantos tickets, né? Seriam uma média aí. Então, 107. Tá. Arredondando aí uns 110. Por aí. Nossa, vai ser bem baratinho, tá, Ítalo? Não é caro não para fazer isso. Eu acho que você vai gostar e você vai fechar. Eu vou pedir para fazerem, tá? Deixa eu só anotar aqui. Só um segundinho. Quem vai te chamar vai ser uma outra menina chamada Patrícia, tá? Ela é minha xará. E ela é a que eu te falei que é a tua gerente de contas, né? Então, tudo que você precisasse comercialmente, e depois da implantação ali, acompanhamento, dúvidas, ela vai ser o teu ponto focal aqui dentro da Predialize. Então, ela já vai te mandar agora essa proposta. Provavelmente ela já vai se apresentar ali. Orçamento de importação de dados de 110 chamados. Eu tô colocando só 110 porque, tipo, para você ter uma noção, tá? Cada linha, ou seja, cada chamado tem uma taxa fixa e mais um valor ali, acho que é R$ 1 por chamado. Então, tipo, vai ser algo realmente, acho que irrisório ali, tá? Aí eu botei 110 porque caso até você fechar, até a importação acontecer, pode, né, abrir ali mais alguns, então você já traria também. Beleza. Bom, voltando aqui, né, no nosso dashboard, se você trouxer ali os retroativos, daí vai funcionar esse gráfico, né? Daí vai te mostrar mês 1, mês 2, após a entrega, quantos chamados você teve. Sistemas construtivos. Aqui você vai ter da classificação. Então, só mostrando novamente ali o que seria a classificação, né? Dentro do chamado, a classificação aqui que a gente fez, que é colocar o sistema construtivo e o local que teve ali algum tipo de problema. Então, aqui vai mostrar o dashboard com essas informações, que é o primeiro gráfico aqui, revestimento cerâmico interno, que é o sistema construtivo que teve algum problema, e o local ali, salão de festas, guarita, né? Tipo, todos aqueles que você já cadastrou ali, vai aparecer aqui para você ter uma ideia de qual é o local mais acionado, tá? Esse gráfico aqui, você não vai ter ele, porque você não tem os produtos cadastrados dentro da nossa plataforma, né? Que seria um pouco mais a parte do manual. Como o seu manual não é dentro da Predialize, você não vai conseguir utilizar aqui esse item de produtos, tá? Entendido o dashboard? Sim, tranquilo. Dashboard é acostumado a mexer. Boa. Solicitações aqui, só para te mostrar agora um pouco dos relatórios, tá? Se você se importa se eu passar uns 5 minutinhos, só para a gente finalizar o conteúdo? Tá. Então, aqui, né, eu vou no ticket do chamado, dentro dele, eu vou te mostrar o relatório mais daquela situação e depois eu só vou mencionar os outros que você tem de várias situações, né? São duas visões diferentes. Então, eu vou clicar aqui no nosso ticket do chamado e eu vou vir aqui nos 3 pontinhos embaixo, tá? Então, aqui eu vou poder extrair um relatório desse chamado em específico interno ou
do cliente. O interno, o chamado é o único que vai ter essas duas opções, tá? Interno do cliente. Inclusive, o do chamado, eu acho que é o relatório mais completo que você tem daquela situação. Então, a minha indicação para você é sempre utilizar aqui o relatório do chamado, tá? Você exportar um relatório interno é um relatório para você, da empresa, para mandar para um diretor, para um advogado de vocês, que vai ter os comentários, vai ter o diagnóstico feito. Então, é um relatório mais sensível ali, com informações que o cliente, teoricamente, não tem acesso. E aqui o do cliente é basicamente o que ele tem acesso ao aplicativo dele, só que em forma de PDF, tá? Então, eu vou extrair aqui um relatóriozinho bem rapidinho para te mostrar. Peço que depois você extraia com calma, leia, entenda ali, né? E se tiver alguma dúvida, deixar para a nossa reunião de dúvidas. Mas está aqui o relatório que eu acabei de extrair, ó. Então, a data e a hora que eu extraí, o protocolo, as informações do cliente, a solicitação dele, o chamado, ó, os comentários que a gente fez, tá? A classificação, o diagnóstico, o termo de conclusão, a assinatura do cliente, as fotos do nosso processo aqui, tá? Então, todos estão aqui. A visita técnica que a gente fez com a assinatura do cliente e a foto que a gente tirou na visita. Serviços que a gente fez com todas as execuções bonitinhas aqui registradas, tá? Com as fotos, tudo certinho. Tá? Então, fica tudo aqui bem amarrado e vinculado e detalhado para você aqui. Esse é de um chamado, porque eu estou dentro do ticket do chamado 2 e estou extraindo um relatório dele, tá? Se eu quiser extrair relatórios que envolvam mais, né, chamados aqui, eu vou utilizar esse botãozinho aqui que eu tinha te mostrado antes. O primeiro é para você extrair PDFs, né? Então, vai ser, primeiro você filtra aqui o que você quer extrair e depois você extrai os PDFs aqui. E o segundo seria um CSV, né, que é um Excel. Então, quando eu clico aqui, vai abrir essa tela, vão vir todas essas colunas com informações aqui do teu chamado, né? Então, se você extrair lá 3 linhas de chamado, vão vir todas essas informações aqui, caso você tenha preenchido durante o processo, para cada um desses chamados. Você vai colocar o período aqui que você quer extrair. Então eu quero extrair aqui do mês de setembro, né? E veja que vai habilitar a botãozinho exportar. Então, por exemplo, vamos supor que eu não quero que venha... deixa eu ver aqui. Eu não quero que venha as etiquetas, ó. Não quero que venha as etiquetas e não quero que venha as etiquetas no meu Excel. Então, eu vou desabilitar, né, essa informação, ela não vai vir no Excel, e aí depois sim eu exporto, tá? Então, só funciona dessa forma. Entendido? Sim. Beleza. Por fim, como eu te falei, né, todos os tickets têm aqui o relatório na esquerda, tá? Então, você pode entrar e extrair. A gente tem uma outra funcionalidadezinha que eu acho bem interessante te mostrar, que é dentro de um ticket, tá? Também, aqui onde aparece o nome do cliente ali, né? Tem essa flechinha aqui para baixo, em cima de geral, que ela vai abrir algumas opções aqui, tá? Então, se você quiser ver o dado do cliente, você pode ver aqui ou alterar por aqui também. Se você quiser editar alguma informação lá no empreendimento, sem ter que entrar lá no aplicativo, né, pelo menu, você pode acessar diretamente por aqui. E, por fim, as duas últimas opções, que era o que eu queria te mostrar mesmo, que é o histórico de chamados e os indicadores. O histórico de chamados é mais para você ter facilmente, né, todos os chamados desse cliente. Apesar de que a plataforma hoje está sendo desenhada para você utilizar somente com a área comum, né, desse empreendimento, então você veria aqui todos os chamados que esse cliente já abriu de uma maneira um pouco mais fácil do que às vezes vir no Kanban e pesquisar ou vir aqui no filtro e pesquisar alguma coisa, tá? Então é uma segunda opção de como você pode acessar aqui o histórico de algum outro chamado desse cliente. E daí é só você clicar que você é encaminhado para esse ticket, tá bom? E a opção que eu acho mais legal, que é os indicadores, né? Só para você entender, né, que, por exemplo, se você tivesse ali unidades privativas, porque hoje o teu gráfico ele vai ser única e exclusivamente da área comum, correto?
Mas se você tivesse Tem aqui muito utilizando... pouco de lote. Não, perfeito. Se você tivesse aqui utilizando para as áreas comuns, né? Desculpa, para as áreas privativas, então, por exemplo, um cliente lá da casa 1 te acionou, da casa 2 te acionou, sucessivamente. Você ia poder ver os indicadores por casa, porque dentro do ticket a gente tem essa opção, né? Aí você vai ver um espelho do que você está vendo lá no dashboard, que o dashboard ele é geral para o empreendimento. Mas se você tivesse, então, por unidade, saiba, né, que você vai poder ter uma noção por casa, por unidade, aí futuramente, caso você queira cadastrar, né, enfim, tá bom? Ok. Por fim, ainda, só para a gente finalizar, aqui em configurações subetapas, a gente tem as nossas colunas do Kanban de chamados, e agora a gente poderia colocar alguns itens obrigatórios, ou seja, que precisam obrigatoriamente estar preenchidos, né, para que o ticket entre nessa coluna. Então, vamos supor que para passar para a coluna de execução de serviço, precisa obrigatoriamente estar preenchido. Diagnóstico, custo, precisa estar cadastrado, tá? Data limite, vamos supor. Então, vou colocar aqui e só te mostrando de exemplo, tá? Vou pegar o nosso chamado que a gente trabalhou, vou trazer ele aqui para o início e vou, por exemplo, descadastrar a data limite. Tirei a data limite e salvei. Então, quando eu mover para a coluna onde eu botei que aquele campo é obrigatório, veja que ele vai me dar um erro, ó. Não tem data limite cadastrada. Então, é para te lembrar de não esquecer de preencher alguma informação, tá? Muito bom. Isso é legal. Eu vou deixar aqui vazio, tá? Eu acho que você pode colocar melhor o que você quer ou não, né? Que seja obrigatório, mas só reforçando para você que você tem que ir na coluna que você quer que aquela informação seja obrigatoriamente, esteja já obrigatoriamente preenchida, né? Quando você arrastar o ticket para ela, tá bom? Tá bom, tô anotando. Perfeito. O exemplo que eu fiz, Ítalo, eu posso apagar? Pode sim. Beleza. Então, para apagar, acho que eu já te mostrei lá no início que eu tinha feito um teste, né? Mas a gente clica aqui no ticket. Se eu deleto o atendimento, eu deleto tudo que tem vinculado a ele. Aqui nos 3 pontinhos embaixo, eu vou excluir o atendimento. Sim, pronto. Daí agora, Isso. Se eu tá tudo deletar bem. serviço e chamado, o atendimento ele ainda continua. Ou Perfeito. se eu deleto só o serviço, chamado e atendimento continua. Exato. Por exemplo, porque o serviço depende do chamado. Então, se você deletar o chamado, o serviço não existe mais. Mas o atendimento existe. Perfeito. Então, quando eu vou deletar, eu deleto direto o atendimento. Aqui no geral, eu vou zerar aqui o protocolo de novo, só para ficar bonitinho, como se a gente não tivesse usado, tá bom? Então, ficou pendente agora, Ítalo, você praticar na plataforma, faz uns exemplos, né? Então, aqui dentro do teu empreendimento, eu ainda não cadastrei a equipe lá que vai ficar responsável, né, por fazer as tratativas, justamente para eles não serem acionados, tá? Então, você pode vir aqui nos 3 pontinhos, acessar o aplicativo e fingir ser o cliente para você ter a experiência que ele vai ter. Depois você vem na plataforma, assistência técnica, recebe, faz todo o passo a passo, pratica, tá bom? Para a gente fazer a nossa Beleza. reunião de dúvidas. Só que tem um ponto, como eu acho que eu comentei contigo, eu vou sair de férias e eu não tenho mais horário. Então, eu só volto lá fim do mês. A minha ideia é deixar você com uma colega minha aqui que também faz esse treinamento para você fazer só ali a reunião de dúvidas e finalização do processo de implantação. Vou deixar tudo registrado para ela estar ciente também, né, dos nossos combinados aqui. Mas se você não se importar de seguir dessa forma, né, pode ser? Tem problema. Inclusive, se desse para agendar para segunda ou terça, seria melhor ainda, que eu pratico de hoje até essa data, né? E aí a gente só encerra e eu já boto o condomínio para usar o aplicativo. Tá, eu só vou ver se elas têm agenda, tá bom? Tá bom.
Ó, elas têm agenda na quarta-feira, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Se Seria as não, 9 daqui. se não, só acho que na outra semana daí. Então pode marcar já, porque eu preciso liberar logo esse aplicativo. Tá. É, Inclusive, nessa reunião vai estar, vão ser duas pessoas, tá? A Tamara e a outra Patrícia. A outra Patrícia, como eu te falei, é a tua gerente de contas, então é legal que você já conhece ela. E a Tamara é outra implantadora aqui, né, de assistência técnica. Então, você vai estar bem respaldada aí com as meninas, tá? Ok. Fechou. Hum, tá, daí eu já te mando o convite lá, tá? É, dentro da tua pasta do Drive, Ítalo, a gente deixou aqui assistência técnica entregas, aquela carta de apresentação. Acho que eu já te mostrei ela, não? Ou ainda não? Isso daí que vai ser enviado para o condomínio, avisando que eles já podem utilizar o aplicativo, né? Isso. Então, quando, claro, né, espera fazer a reunião de dúvidas, a gente ainda tem algumas outras funcionalidadezinhas para te mostrar ali dentro da plataforma. Então, não sei se na quarta-feira vai ser o último encontro, não sei se as meninas vão conseguir falar todo o conteúdo, porque o principal do próximo encontro é tirar suas dúvidas. Se você acabar, né, tipo, realmente tendo bastante dúvidas, as meninas tirando ali, a gente não vai conseguir ver outros assuntos, mas não tem problema. Daí a gente teria só mais um encontro, né? Elas marcam contigo, que é para falar aqui da carta de apresentação e as outras funcionalidades aqui externas à assistência, tá? Tá Tá bom. entendido os próximos passos? Sim, Beleza. É, então eu vou te mandar a agenda e o e-mail de repasse também, tá bom? combinado. Alô? Valeu, Ítalo. Obrigada, tá? Olha, nada. Até Bom final mais. de Tchau, tchau. semana. Boas Abraço. férias. Valeu, tchau, tchau.